vir aqui. Começou. Bom dia, meus caros amigos. Bom dia, pessoal que acompanha a R Samurai na nossa live semanal agora. Hoje estou aqui com o meu amigo Rafinha novamente. Rafinha, o cara do Google aqui da R Samurai. E sejam bem-vindos, bom dia para todos vocês. Bom dia, vamos ver quem está entrando aí, vamos ver. Vamos lá. Bom dia, pessoal do Insta. Espero que sejam todos bens. Todo mundo bem, né? Olha eu falando besteira aqui. Mas vamos lá. Bom dia para todo mundo. A gente está aqui mais uma vez, né, Rafinha? Para nossa live semanal. Lembrando vocês, aqui na R Samurai tem live sobre marketing digital toda quinta-feira às 10h30 da manhã. E temos uma novidade, né, Rafinha? E toda quarta-feira às 9 da noite, né, Rafinha? Nós estamos fazendo algumas reprises de algumas lives que foi bem legal, né? É lógico, esse conteúdo nosso já se encontra muitas vezes hospedado já no Facebook e também no nosso canal do YouTube, que já vou falar um pouco dele, mas não custa nada a gente sempre reforçar, porque, enfim, pode ser que seja interessante você participar, você assistir, é um horário bacana, né? E mesmo na nossa reprise, todas as perguntas que as pessoas, que porventura você fizer durante a reprise, depois a gente vai responder também. Então, como você já sabe, o pessoal que acompanha a gente já está tendo, viu, Rafinha? Alguns seguidores que estão toda quinta-feira conosco. Então, toda quinta-feira, às 10h30 da manhã, tem a nossa live Samurai sobre marketing digital, novidades, enfim, tudo do universo do marketing digital. E hoje eu estou aqui com o Rafinha. Rafa, não posso me esquecer de só uma coisa, pessoal. A última live nós fizemos com o Lucas, né? O Lucas, mexe a mão aí atrás, Lucas. Acho que o Lucas não escutou. Tá invertido, né? É verdade. O Lucas está ali atrás, o Lucas não vai participar hoje, mas da outra vez nós trabalhamos, a gente fez a live com o Lucas, que nós falamos da importância de se ter um site. E hoje é um assunto muito correlato a esse, que nós vamos falar sobre Google, que o Google é a nova agenda telefônica, a nova lista telefônica, tá? Então, aproveitando, gostaria de falar para você, por favor, curtir, dar seu like na nossa live, compartilhar a nossa live, compartilha aí no Facebook, marca os seus amigos, ajuda a gente, é importante, né, Rafa? Sim. Fazer tudo isso daí, porque você vai ajudar o nosso trabalho. Se você está achando bacana esse conteúdo que a gente está transmitindo, a gente pede para que você curta, que você compartilhe a nossa live. Pessoal, antes de mais nada, eu queria falar uma coisa que faz algumas lives que eu estou para falar e não falo, e hoje eu vou falar inicialmente até para não esquecer. Essa live, você pode perceber, a gente está transmitindo aqui essa live do Insta. Tudo bom, pessoal do Insta? Bom dia. Vamos falar de Google daqui a pouco, aguarda aí. Se você tem uma empresa que precisa anunciar no Google e não sabe o caminho, a gente vai dar o caminho das pedras agora para você, tá? E é isso que a gente vai falar hoje. Mas você do Insta e você também, principalmente do Facebook, pode perceber que a gente coloca uma vinhetinha, né? Tem todo um detalhe aqui, vocês não estão conseguindo ver, mas na nossa frente tem uma câmera de alta qualidade ligada a um sistema no computador, enfim. Nós da R Samurai, nós temos uma área dela chamada Web Leader, que a gente oferece esse tipo de serviço. Ou seja, se você tem um negócio e gostaria de fazer uma live profissional, né, Rafinha? Sim. Entre em contato conosco que a gente pode prestar esse serviço para você. Esse é um serviço que não é um serviço de consultoria. Se você entrar no nosso site www.rsamurai.com.br, tem uma aba escrita Web Leader, que essa divisão nossa presta esse tipo de serviço. É um custo bem interessante, é um valor bem legal e, como vocês podem ver, é uma qualidade muito boa, uma qualidade fantástica, assim, para que você possa impactar seus clientes, para que muitas vezes, né, Rafa, você tem algum negócio que você queira fazer uma transmissão ao vivo mais profissional, Sim. De forma mais organizada, a gente tem esse serviço, a gente pode ajudar você nesse serviço.
Mas vamos lá, que o assunto hoje é um assunto meio longo, né? E esse assunto, pessoal, é para falar de um novo serviço. Na verdade, não é bem novo, né? Tem que ter mais cuidado que a gente fala, né? Mas um novo formato de serviço que nós, da R Samurai, estamos lançando. Na verdade, a gente lançou semana passada e a gente está começando agora a trabalhar, que é o Clique Samurai. Clique Samurai, www.cliquesamurai.com.br. Eu vou colocar aqui, ó, quem quiser conhecer, eu estou colocando aqui na descrição da live, www.cliquesamurai.com.br, que é um departamento, uma divisão nossa também, especializada em Google. Só se você tem uma empresa que quer simplesmente trabalhar com Google, perfeito? A gente pode te atender. Na verdade, eu ia fazer esse pitch de venda depois, né, Rafa? Mas não tem problema, a ordem dos fatores não alteram o produto. Aqui a gente está... eu queria deixar bem claro também o porquê que nós vamos nos aprofundar nessa questão do Google, tá? Hoje nós temos essa divisão especializada em Google e que depois, caso você tenha interesse em conhecer, entre em contato conosco, tem todos os links de contato aí para a gente poder explicar, tá? E essa divisão, né, Rafa, ela surgiu justamente por uma necessidade, né, Rafinha? Porque aqui na consultoria a gente abrange todas as áreas na parte de mídias digitais. A gente trabalha com a parte de redes sociais, com a parte de captura de lead, construção de autoridade, conteúdo, site, enfim. É um projeto muito grande, né? Nem todas as empresas estão no momento ou têm a capacidade de investir num projeto de presença digital, tá? Porém, muitas empresas gostariam muito de já poder utilizar a internet para alavancar seus negócios. E sem sombra de dúvida, uma forma fantástica de se fazer isso e extremamente necessária é utilizando o Google, né, Rafa? Né? Sim. O Google está aí, é uma ferramenta que nós utilizamos no dia a dia. Todos os dias a gente usa Google, as pessoas utilizam o Google. Peraí, deixa aqui. Uma solicitação. Bom dia, ó, a Ângela aqui no Insta. Ângela, bom dia, seja muito bem-vinda na nossa live. Se você tiver alguma pergunta, fique muito à vontade, tá? A gente está aqui para responder. Mas continuando, né? Então, o Google hoje em dia é uma ferramenta praticamente utilizada por todas as pessoas, por todas as empresas. Não tem como você ficar sem isso daí, né? Porém, existem alguns mitos, algumas questões que as pessoas não sabem ainda e a gente vai tentar, através dessa live, né, Rafa? Sim. Mostrar um pouco isso daí. Então, a gente preparou aqui um roteiro, como todas as lives nossas, a gente prepara um roteiro e a gente vai seguindo esse roteirinho para que possa fazer sim, para que a gente possa, né, transmitir a informação com mais propriedade, tá? E aí, como a gente sempre diz, fiquem à vontade para perguntar, tá? Bom, Rafinha, me fala um pouco sobre o Google, né? O Google é uma plataforma gigantesca e o Google existe... Eu não vou seguir uma ordem aqui, tá, Rafa? Tá. O que é o Google, né? Normalmente, quando você... Hoje, a gente até... nós colocamos o nome dessa live, o seguinte: Google, a nova lista telefônica. Isso é muito importante. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu não tenho vergonha, tá? Eu falo sem problema nenhum. Eu não tenho tabu com idade. Eu tenho 43 anos. E na minha época, Rafinha, quando eu tinha a sua idade, você tem 24 anos, né? A internet é uma coisa muito nova, na verdade, né? Se você olhar. Eu estava no início da internet quando eu tinha a sua idade, tá? E aquela época... até um pouco antes, nós utilizávamos, quando a gente precisava de um serviço, de um produto, quando eu precisava demandar de algum tipo de produto ou serviço, nós utilizávamos a lista telefônica. Eu não sei se você já conhece a lista telefônica. Você que está nos acompanhando, eu não sei se você já viu uma lista telefônica. Eu acho que o pessoal mais novo não conhece isso daí, tá? Lista telefônica era um catálogo gigantesco. Toda casa tinha uma. Todo ano, no início do ano, passavam distribuindo a lista telefônica. Então chegava lá e dava aquela lista e tinha páginas amarelas onde você concentrava as empresas
e a lista normal que tinha o endereço, o catálogo telefônico das pessoas. Quando as pessoas utilizavam o telefone fixo, né? Porque hoje em dia ninguém mais utiliza telefone fixo. Poucas pessoas ainda utilizam o telefone fixo, né? E o WhatsApp é outra história, né? Um dia vai fazer uma live sobre o WhatsApp. O WhatsApp ele veio substituir até o telefone. Mas enfim, falando do Google, a gente utilizava aquilo lá. Então eu precisava, por exemplo, alugar um terno para um casamento. Ou eu precisava de uma mecânica. Simplesmente eu ia nesse catálogo telefônico, que era um livro gigantesco, grosso, tá? E procurava lá. E aí eu pegava o número do telefone, ligava e me informava sobre o produto ou serviço. E o que está acontecendo? Ninguém mais usa lista telefônica. Todo mundo hoje vai para o Google. Todo mundo hoje vai para o Google. Precisa de um produto ou serviço? Um Google. Não só produto e serviço, né? Se você, eu tenho um amigo meu que é médico e ele estava me falando, Rafinha, que os pacientes têm um péssimo hábito, né? Porque muitas vezes vem uma informação distorcida. Mas ele chega lá no consultório praticamente diagnosticado. Doutor, eu estou com uma dor aqui, não sei o quê, porque eu acho que é isso, ligamento XYZ. O cara já faz o diagnóstico. O Google até para isso que serve. Mas aqui eu vou ficar focado simplesmente em produtos e serviços. Quando você precisa de um produto ou serviço, você vai atrás do Google. Você tem a sua rede de influência. Eu posso chegar para o Rafa e fazer uma pergunta. Rafa, preciso de um produto assim. Você conhece alguém que trabalha isso? Não mudou ainda. Mas, num segundo momento, você não tem uma referência pessoal para perguntar, eu vou para o Google. Eu vou lá no Google e digito produto, serviço e acho. Só que isso daí é uma coisa que não é tão simples, né, Rafinha? Não é uma coisa que todas as empresas estão no Google, né? Ah, não, está no Google, todo mundo está no Google. Não é bem assim. Existem alguns pré-requisitos para que a sua empresa comece a aparecer no Google, perfeito? Sim. E para que você consiga performar essa situação. Ou seja, para que você seja de fato encontrado e para que você utilize todo esse mecanismo em favor da sua empresa, né? Agora, Rafa, falando o seguinte, me explica um pouco o que é orgânico versus pago. Eu não sei se você que nos acompanha já ouviu falar dessa informação. Mas existem duas formas de ser encontrada no Google praticamente, né, Rafa? Sim. Uma forma é de maneira orgânica, que o Rafa aqui vai explicar, vou deixar ele falar, senão eu fico falando, ele não fala nada, mas o Rafa fala pouco mesmo, tá? E tem a forma paga. Sem essas duas formas da gente se encontrar no Google. Explica um pouco, Rafinha. Bom, no Google, né, falando um pouco mais da parte orgânica. Fala alto. Quando você... deixa eu ver aqui como está o retorno de áudio. Tá bom, né? Quando você pesquisa no Google, se você prestar atenção, vai ter algumas divisões, uma pequena divisão ali. Antigamente era mais agressiva essa divisão, até mudava de cor, um pouquinho com fundinho meio amarelo. Hoje está mais sutil essa transição. Mas lá no meio da página do Google é onde está mais ou menos os resultados orgânicos, que é tudo que é de graça. Você não precisa pagar para estar ali. O Google entende que seu site é relevante naquele termo de pesquisa e te coloca em uma posição. Primeira, segunda, terceira, enfim, na primeira página, segunda página e por aí vai. Interessante, você falou uma coisa que é até uma pergunta que eu faço. Então, para aparecer de maneira orgânica, eu tenho que ter um site. Sim, você precisa estar na internet de algum jeito. Olha lá. Seja num site próprio seu, seja, por exemplo, até mesmo o Facebook acaba ranqueando. Uma rede social, né? Pode ser, né? Mas o ideal é ter um site. A rede social está na internet de algum jeito, mas o recomendado mesmo é que você tenha um site próprio, né? Para que você consiga controlar o que aparece, por assim dizer. E a parte paga é bem autodescritivo, né? O que você paga para estar. Então, aí que entra a parte do paga do Google, que você vai lá, investe uma determinada quantidade de dinheiro que você está disposto para aparecer nos 3 primeiros resultados pagos, ou às vezes, em alguns casos, nos 2 ou 3 últimos, depende muito do nicho que você trabalha. Essas locações a gente vai conversar mais para frente, mas não é certeza muito onde que você vai aparecer. Você consegue controlar, mas não é muito preciso essa parte. Ou seja, você paga, você anuncia para aparecer no Google. Eu vou falar uma coisa para você, Rafa, que a gente nem sei se a gente se preparou para isso. Tem como mostrar alguma coisa para sair aí ou não tem? Até dá. É complicado?
Gente, a gente está aqui no improviso. A nossa live é bem... ela, se não tivesse improviso, não é legal, né? Então eu estou pegando o Rafinha aqui de surpresa, porque eu queria mostrar um pouco isso daí, né? E eu queria aproveitar para mostrar na prática o que nós estamos falando para você entender, tá? Peraí, pessoal, que eu só estou procurando Sim. aqui um exemplo mais visual do que eu estou falando. É assim que aparecer eu mostro para vocês. Coloca bicicletas. É que já vai no Google Shop, né? Sim. Pera aí, pessoal, não sai daí. Não sai daí. Pessoal, é que eu peguei o Rafa de calça curta aqui, né? Eu peguei o Rafa de calça curta. Deixa eu ver. Isso, é um bom exemplo. Vamos lá. Tá. Bom, o Rafinha vai compartilhar isso na tela para vocês darem uma olhada, tá? Não, na verdade, o que eu estou falando para o Rafinha fazer? Eu estou falando para ele fazer uma pesquisa que eu quero mostrar para vocês como que isso aparece na tela. Quando você compra o anúncio no Google e quando você aparece no Google de maneira orgânica, sem pagar. Tem diferenças na hora de você aparecer no Google dessas duas maneiras, tá? Vai dar certo? Se não der, não tem problema. Vai demorar um pouquinho, mas... Bom, enfim, não é tão importante também, a gente pode depois até mandar um... Depois provavelmente a gente vai acabar fazendo um artigo depois disso. E aí a gente coloca, né? Coloca os exemplos. Beleza, pessoal. Eu peguei o Rafa de calça curta aqui, o nosso equipamento aqui, ele não estava preparado anteriormente por exemplo desse, e é perigoso cair a conexão, enfim. Então a gente vai dar sequência, tá? Então, como nós estamos falando para você, existem duas maneiras de você aparecer no Google. Uma é comprando tráfego, né, anunciando no Google. Sim. Tá? E aí, o que eu queria que o Rafinha ilustrasse? Quando você compra anúncio, o anúncio ele vai aparecer sempre, não sempre, né, mas na maioria das vezes serão os 3 primeiros links da página, né? Do nicho. E do lado, né, Rafa, está escrito anúncio, né? Sim. Está escrito anúncio. Então, as pessoas, a grande maioria das pessoas não percebem essa sutileza, mas ele aparece anúncio, né? Quer dizer o quê? É um anúncio. Você não quer dizer que você está aparecendo organicamente, né? Porque não é tão simples assim aparecer de forma orgânica, né, Rafa? Sim, né? A parte orgânica leva um bom tempo para você começar a aparecer, muitos meses, até mesmo anos de trabalho para que você consiga aparecer para um determinado termo de pesquisa, para você conseguir aparecer, por exemplo, em algum lugar na primeira página. Sem anunciar, né? Isso, e assim, porque uma coisa que conversando muitas vezes com pessoas mais velhas, Rafa, o que a gente percebeu também? Que as pessoas acham que tudo está no Google, né? Sim. Não, o Google praticamente ele entende todos os negócios e não é bem assim, né, Rafa? Né? Não. Nem todas as empresas estão no Google, concorda? Né? Explica um pouco isso. Para você estar no Google, existem alguns pré-requisitos. Aqui eu estou falando, tem que ter um site, ou tem que ter o meu negócio, né? Não é isso? Me explica certinho. Para a empresa aparecer no Google, ela tem que estar de alguma forma na internet, né? Sim, ou uma rede social. Explica um pouco sobre isso daí. Bom, o Google, ele já vem há um bom tempo otimizando essa parte que eu vou falar agora. Sempre que alguém cria um site novo ou entra na internet de algum jeito, seja através de uma rede social ou alguma coisa que está na internet, tem um robozinho por trás que vai atrás de ranquear isso tudo. Certo. O ranquear seria como uma analogia com as listas amarelas. Seria colocar a sua empresa na lista amarela, por assim dizer. Um destaque, né? Isso. Dá um destaque, né? E todo dia tem link novo, todo dia tem página nova criada, todo dia tem coisa nova na internet. Milhões e milhões de conteúdo novo na internet. E o robozinho do Google ele fica lá fazendo isso, tentando colocar o máximo que ele puder dentro do Google. Tá? Isso, vamos dizer assim, de forma orgânica que ele faz. Por isso que demora um certo tempo até você aparecer, demora um certo tempo para você chegar na primeira página. Assim, até para ser mais objetivo dentro da pergunta. Então, quer dizer, se eu tenho um negócio, eu não estou em nenhuma rede social, eu nunca fiz nenhum cadastro no Google Meu Negócio, né? E não tenho um site, eu não vou aparecer na internet? Não. No Google? Não vou aparecer. Não vai. Nem no Street View, minha empresa pode até aparecer, mas não vai estar indexada no Google, é isso, não, né? Por exemplo, essa parte que ele falou do Street View. O Google tem uma função que chama Google Meu Negócio.
É gratuita, não precisa pagar, enfim. Olá, pessoal. Fique atento. Só um minutinho. Se sua empresa não está cadastrada no Google Meu Negócio, né, Rafa? Por favor, faça esse passo que é gratuito, né? É gratuito. E é muito importante. É simples também de cadastrar, não leva muito tempo. O Google Meu Negócio, você coloca, vamos dizer assim, você diz para o Google que você tem um estabelecimento físico em tal lugar. E ele, obviamente, depois de validar essa informação, ele te coloca no Google Maps, que também vale para o Street View também. No Google Maps, vamos supor que você tem um negócio local. Por exemplo... Uma floricultura. Floricultura em Americana, ou floricultura em Campinas. Provavelmente o Google ele vai te dar um resultado, tanto pesquisa mesmo, né, links, e provavelmente se tiver alguma floricultura na região, ele vai te mostrar um mapa, com uns 3 ou 4 resultados ali, meio que pré-pronto ali. Se a sua floricultura estiver cadastrada ali, provavelmente vai estar lá, floricultura, flores lindas. Gostei do nome. E com uma setinha no mapa onde que é. Então, pessoal, olha só a importância disso, né? É lógico que eu já fiz uma divulgação de um produto ou serviço que a gente está oferecendo agora, mas olha que legal como essa nossa live Samurai é importante, gente. Se você tem um negócio e o seu negócio ainda não está cadastrado no Google, faça isso hoje. Entre no Google e procure. É fácil, né? É só entrar no Google, vai ter o Google Meu Negócio e você busca se cadastrar. Porque isso é muito importante. Se sua empresa não está fazendo isso, provavelmente ela pode estar apagada desse universo. Sim. Não está. Então você, querendo ou não, é lógico, você tem N situações, como a gente vai demonstrar aqui, para que você possa potencializar isso daí, né, Rafa? Sim, mas o fato de você não estar presente já te coloca numa situação muito ruim. Né? Sim. Então, se você tem um negócio, principalmente um negócio local, é importantíssimo que você se cadastre no Google Meu Negócio, para que realmente você fique indexado nessa nova lista telefônica, né? Para que a pessoa possa encontrar você. Principalmente se você tem um negócio local, uma floricultura, eu tenho um restaurante, eu tenho uma lanchonete, ou qualquer outra coisa, uma barbearia, eu tenho um negócio, você precisa estar cadastrado para que você possa ser indexado, né? Porque o Google aí, vamos supor, ele, hoje em dia, quase todo mundo utiliza o posicionamento geográfico do Google, né? A pessoa, ela compartilha a posição dela geograficamente. Muitas pessoas fazem isso sem saber. Sim. E aí, se você faz uma busca, independente de qualquer coisa, de seu negócio ter relevância ou não no Google, a tendência, se você estiver perto daquele negócio, que ele mostre, né, na busca, né? Sim. Então, hoje em dia, é muito importante que você faça isso para que você não perca negócio, tá? Pô, não tenho verba, não tenho dinheiro, sou pequeno, não tenho como anunciar no Google, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco disso. O que eu faço? Se cadastre no meu negócio. Faça um site também, né? Pode ser gratuito. Nós fizemos uma live semana passada que nós mostramos alguns caminhos para que você possa ter um site, da importância de se ter um site, né? E aí diz a lenda que a gente vai ter um artigo, não, estou brincando, vai ter um artigo e nesse artigo até a gente vai colocar algumas ferramentas gratuitas para que você possa fazer um site de forma gratuita. Mas é muito importante para que você manter o seu negócio online, ter isso daí, estar nas redes sociais, mínimo, né? Não Sim. custa nada, de graça. Ter um site hoje simples é de graça, se você fizer um site simples. É melhor fazer um simples do que não ter um site. Sim. E também se cadastrar no Google Meu Negócio, que também é gratuito. São 3 situações gratuitas, né, Rafa? Que você pode fazer hoje, já. Acabando essa live, você já entra e já faz isso, tá? Então é muito importante que você faça isso, né? Então, respondendo aqui, todas as empresas estão no Google? Não, né, Rafa? Somente as empresas que de alguma forma avisaram, né, o Google que ela existe. Sim. Né? Mesma coisa com uma lista telefônica. Se você não ligasse para o editor e falasse, pô, eu quero anunciar, dificilmente o seu negócio sairia lá. Por mais que eles estavam vendendo, eles iam atrás da gente. Mas, enfim, você precisa estar cadastrado, indexado nesse buscador, tá? Outra coisa, Rafa, aqui a gente vai entrar um pouco mais, não digo técnico, mas vai se aprofundar um pouco mais. Me diga uma coisa, o Google, a busca do Google, ela funciona diferente do Facebook, como nós já tratamos aqui. Ela funciona em cima de palavra-chave, né? Sim. Como que funciona isso? Explica um pouco para a galera que nos assiste o que quer dizer palavra-chave. Basicamente, de uma forma bem
simplista, qualquer coisa que você digita no Google, como fazer alguma coisa, como fazer brigadeiro, como fazer bolo de alguma coisa, tudo isso é uma palavra-chave. Tudo isso é uma palavra-chave. Lógico, partindo para um lado mais técnico, o Google ele divide esse termo de pesquisa em alguns tipos de palavras-chave diferentes. Mas isso é algo bem mais técnico, algo bem mais complicado de se explicar aqui de uma forma rápida, por assim dizer. Mas basicamente tudo que você digita no Google é uma palavra-chave, tá? Onde eu encontro alguma coisa, onde que eu acho isso, como eu faço isso, ou até apenas o nome do produto, por exemplo, liquidificador, por exemplo. Comprar liquidificador, né? Sim. Comprar bicicleta, né? Enfim, a cada pequenas frases dessa, o Google para ele é uma palavra-chave, né? Até mesmo palavras compridas ou também. até, que cauda longa, né? Uma pesquisa de cauda longa. Então, isso daí, na verdade, pessoal, o Google funciona com palavras-chave. Ele não sabe o que você faz especificamente o seu negócio, mas ele sabe que o seu negócio você encontra a partir daquela palavra-chave. Por exemplo, eu tenho uma bicicletaria. Então, dentro de bicicleta, eu tenho uma loja de bicicletas. Então, eu tenho o câmbio de bicicleta, Shimano, que é uma marca de bicicleta. Eu sempre dou exemplo de bicicleta. Quem me acompanha sabe disso. Pedal de bicicleta, pedal, guidão. O que mais tem a ver com bicicleta? Quadro, pintura, conserto de bicicleta, revisão, câmbio de bicicleta, Shimano, suspensão. Então, existem várias palavras-chave que têm a ver com aquele negócio. Então, na verdade, o Google ele vai funcionar em cima disso. Ele vai ver o que a pessoa está buscando e em cima daquelas palavras-chave que a pessoa digitou no buscador, ele faz uma busca, encontra os negócios que tratam daquela palavra-chave e trazem, teoricamente é isso, de maneira mais simplista, né? Sim. E trazem à tona para que a pessoa possa a pesquisa, né? Em cima daquilo. E aí que vem o pulo do gato. Ou você pode posicionar isso de maneira orgânica, que é sem pagar, que demora, que tem uma série de técnicas que não é da live. Ou você pode, ao invés de fazer isso, cortar caminho anunciando, né, Rafa? Sim. E é isso que a gente vai falar para você. O seu negócio pode cortar caminho e começar a aparecer na internet rapidamente, tá? E assim você vai ter que anunciar, você vai ter que investir. Só que é um investimento muito tranquilo, né, Rafa? Porque é um retorno que você praticamente controla todos os investimentos, né? Sim. Você não tem... vou dar um exemplo para você. Se você fizer um outdoor, nada contra você fazer um outdoor, só que você não consegue depois mensurar o quanto desse outdoor está retornando. Você não sabe. Você sabe que naquela avenida passa X pessoas. Você pode colocar um telefone exclusivo no outdoor e medir quantas pessoas entraram em contato por telefone, através daquele telefone para ter uma mensuração. Mas mesmo assim, não são métricas muito reais e muito confiáveis, porque você não tem total controle disso. Já na internet você tem o controle de tudo. Cada pessoa que clica no seu anúncio, né? Cada pessoa que se cadastra. Quantas visualizações teve. Então você tem um controle muito maior. Então o investimento, quando você investe numa ferramenta como o Google, né, Rafa? É muito mais plausível, é muito mais tranquilo, é muito mais realista. Você sabe que você está investindo do clique que está... Você pode até descobrir o valor da ligação, né? A pessoa, você tem como fazer isso, né? O clique, a ligação... o cadastro, você tem o valor de cada item desse e com isso você pode controlar efetivamente o seu orçamento, né? Então isso é uma coisa muito boa. Então, e outra coisa também, você consegue definir, você pode fazer também dentro do Google, além de você ter esse controle, né, Rafa? Trabalhar a localidade, né? Sim. Né? É uma coisa muito importante também. Então, se você tem um negócio regional, você consegue fazer uma campanha regional. Se você tem um negócio que atinge o estado inteiro, você consegue fazer uma campanha para atingir o estado inteiro. Se o seu negócio é para o Brasil, você consegue fazer isso, né, Rafa? Explica um pouco para a gente. Vamos partir para o exemplo da floricultura de novo. Vamos supor que você tem uma floricultura no meio de um bairro, por exemplo. E esse bairro não é tão movimentado assim. Mas você sabe que você consegue atingir pessoas da cidade inteira. Vamos supor que você tem um delivery da parte de floricultura e você consiga atingir a cidade inteira. Então você consegue impactar a cidade inteira nesse caso. Ou não, meu negócio é de bairro, mas eu não atingo a cidade inteira, eu só atingo o redor, um pequeno raio disso. Então você consegue também
filtrar as pessoas que têm interesse nesse raio que você está colocando. 4 km de raio, 10 km de raio e por aí vai. Então você consegue alocar conforme suas necessidades, né? E pessoal, voltando a falar, se o Google é a nova lista telefônica, e se hoje em dia é um comportamento normal de compra, a pessoa antes de comprar fazer uma pesquisa do Google, como é que a sua empresa não aparece no Google? Então eu gostaria de fazer uma coisa. Faça o teste. Faça um teste agora. Entra no Google e pesquisa o produto ou serviço que sua empresa oferece. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa, se você é um dentista, coloca lá, dentista Americana. Estou falando de Americana, que nós somos de Americana. Se você tem um supermercado, se você tem uma padaria, coloca pães Americana, né? Faça uma pesquisa agora. Veja se sua empresa aparece no Google. É muito importante que você faça isso. Veja como sua empresa está aparecendo no Google. Busque entender isso daí. Busque ver o quão relevante, né, o seu negócio está no Google. Então faça uma pesquisa agora. Para agora, eu posso dar até um tempinho aqui. Você vai lá no Google e entra. Escreva o seu negócio. Por exemplo, nosso marketing digital Americana. Vê se você aparece no Google. Vê se sua empresa está aparecendo no Google. Vê se o seu concorrente está aparecendo no seu lugar. E aí você vai conseguir ter um pouco de noção do quão importante é aparecer no Google, o quão importante é trabalhar de maneira inteligente, né? E eu falo para vocês que nós somos uma empresa que nós conquistamos há pouco tempo o Google Partner, nós somos parceiros oficiais do Google para isso, perfeito, Rafa? Sim. Né? E é muito importante que você entenda como que sua empresa, como que o seu negócio está posicionado no Google, tá? E Rafa, voltando a falar um pouco sobre isso, né? A gente está aqui batendo um papo. A gente está seguindo aqui um roteirinho, na verdade nem é uma lista, né? Rafa, a minha empresa é pequena. Eu posso investir no Google, né? Não importa o tamanho, né? Eu acho, né? O Google é que nem coração de mãe, sabe? Que sempre cabe mais um pouco. Né? Então, dependendo do tamanho da sua empresa, você pode sim anunciar no Google. E também do objetivo seu, né? Muitas vezes, se você tem um negócio local, trabalhar no Google, fazer anúncio no Google é um valor relativamente tranquilo, né? Vamos pensar assim, né? Sim. Assim. Mas esse valor, aí eu convido você a entrar em contato conosco, conversar com o Rafa, que é especialista, para a gente fazer uma análise do seu negócio, para poder até identificar qual é o valor ideal para que você comece uma campanha no Google. Sim, sim. Mas é sempre de acordo com a capacidade da empresa, né? Dando um exemplo. Se hoje, vou dar um exemplo para vocês, para entender o que eu estou falando. Eu tenho uma pizzaria aqui americana, uma pizzaria pequena, e eu quero fazer TV. Eu vou lá na Globo. Oi, Globo, eu quero fazer TV. Meu, você não vai fazer TV. Porque o valor da inserção é muito alto. Então, existem alguns tipos de anúncios, né? Alguns formatos de campanha, de propaganda, que o custo é muito alto. Você vai ter produção, você vai ter uma série de coisas. Estou falando isso porque no Google é o contrário. O Google, com uma pequena verba, já dá para fazer alguma coisa, né, Rafa? Sim, sim. Né? Já dá para fazer alguma coisa sim. Já dá para pelo menos você aparecer de alguma forma no Google, né? Você consegue saber quantas vezes você está sendo clicado, né? Sim. Então, pelo menos, você fala, não, pelo menos eu vou garantir alguns cliques no dia, né? Né? Explica isso aí. Eu vou conseguir alguns cliques no dia. Então, investindo um pouco, você já consegue ter resultado no Google, tá? Então, não importa se o seu negócio é pequeno. Aliás, a Clique Samurai é focada para pequenos e médios negócios, né? Então, como eu disse, são empresas que gostariam de começar a ter uma relevância na internet, não estão preparadas ou não têm capacidade ainda de fazer uma campanha de presença digital com todas as mídias, mas ela gostaria de aparecer no Google. Então, a gente criou um produto e serviço específico para isso. E é um retorno praticamente garantido, pessoal. Tá? Você vai começar a fazer a campanha. É lógico que a gente vai falar daqui a pouco quanto tempo demora para começar a ter resultado. Mas uma vez que você achou o caminho, é resultado em cima de resultado, né, Rafa? Sim, sim. É resultado em cima de resultado. É antes e depois disso aí, né, Rafinha? Sim. Né? Rafa, como eu disse, investimento é mínimo. Você tem como fazer um investimento pequeno. E como que é feita a cobrança no Google, Rafa? Explica um pouco isso daí. O Google cobra como? Eu comecei a anunciar no Google, o que ele me cobra? Tá? Me explica como que funciona isso daí. Tá, voltando um pouco àquele assunto das palavras-chave.
como o que aparece no Google é interferido pelo termo que você pesquisou, por exemplo, floricultura, bicicleta, liquidificador, ou até mesmo o nome do seu serviço, né? Pintor, e por aí vai, cada vez que aparece, o resultado orgânico não acontece isso. Porém, o pago já tem um pequeno detalhezinho. Ele funciona de uma forma de leilão. Por isso que interfere um pouco no como que o Google te cobra. O Google te cobra quando alguém clica. Então, se alguém não está clicando, você não está pagando por estar aparecendo. Pessoal, parte boa. Olha que legal. Olha que parte boa. O Google cobra só quando alguém clica. Se não clica, não paga, né? Sim. Então, certo. Lógico, tem outras coisas que você pode fazer que você vai ser cobrado quando você aparece. Sim. Mas o geral, isso, né? Isso não vem ao caso no momento. Que não é muito utilizado, enfim. Vamos supor que alguém vai lá e digita bicicleta. Aparece lá uns 3 anúncios de alguma loja de bicicleta na região, outra de alguém que oferece serviço de mecânica para bicicleta e uma outra loja, tá? E tem uma ordem, vamos supor a loja em primeiro, a mecânica em segundo e a outra loja, a loja pequenininha de meio de bairro, em terceiro. O cara que apareceu em primeiro, provavelmente ele está com uma verba um pouquinho maior, né? Que o lance é maior. Um lance um pouquinho maior. E aí vem a pergunta que eu ia falar para você, né? Muitas vezes algum cliente fala, pô, eu estou fazendo campanha no Google, mas meu concorrente está aparecendo primeiro. É justamente por isso, né? Sim. Porque o lance do cara está sendo maior. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, ou pelo menos já deveriam ter ouvido falar. Aquele famoso canal do boi, que a boa parte é só leilão de bois. O Google funciona. E eu assisti isso daí de madrugada, Rafinha, também. Né? O Google eu sei que é meio estranho você ficar assistindo o canal do boi de madrugada, mas eu assistia leilão de relógio e canal do boi também, de madrugada. Acho que é isso aí, né? Cada um com suas tem que ser meio louco. E o canal do boi é melhor jeito de explicar isso, porque cada boi tem o seu valor. Mesma coisa as palavras-chave. Cada palavra-chave tem o seu valor. Por isso que a gente convida vocês virem aqui a entrar em contato para ver mais ou menos o quanto que vocês podem investir no Google, porque tudo isso é interferido pela palavra-chave. Por exemplo, tem aquele boi que tem pedigree. Todo mundo sabe a linhagem do boi. Então provavelmente vai ser um boi caro. Mesma coisa, uma palavra-chave que todo mundo está querendo. Vai ser uma palavra-chave cara. Agora, se é uma palavra-chave mais simples, provavelmente não é muito. O lance é mais baixo. O lance é mais baixo e você pode pagar menos. Por isso que aí é o seguinte, hoje, e aí eu quero entrar e aqui eu vou fazer o jabá da Clique Samurai, né? Mas é um jabá bom, tem valor. Por isso, né, Rafa, hoje em dia, você pode começar a fazer um anúncio no Google, diretamente no Google, concorda? Sim. Hoje o Google, se você ligar lá, tem atendentes, tem pessoas que vão te atender para que você faça a sua primeira campanha, depois você vai receber uma cartinha, até com bônus dele. Mas o porquê contratar uma empresa especializada como é a Clique Samurai? Porque nós vamos conseguir fazer uma análise e otimizar as palavras-chave para que você tenha mais cliques com menos custo. Perfeito? Por exemplo, o Rafa disse aqui, falando do boi, deu o exemplo do boi, ou vamos supor, de repente, se você trabalhar com uma palavra-chave específica, se você trabalhar com uma palavra-chave com uma cauda um pouco mais longa, mas com boa quantidade de busca, você consegue muitas vezes ter um bom resultado pagando menos, por exemplo, né? Sim. Então a gente aqui consegue otimizar esse processo. A gente consegue fazer com que o seu anúncio ele seja mais exibido e você, cada dia que passa, pague menos, né, não é? Sim. E com isso economize, e com isso maximize a sua verba. Então, se a sua empresa, por exemplo, tem R$500 mensais para investir no Google, uma coisa é ela investir R$500 e gastar tudo isso de maneira desordenada, é ou não é? Sim. Ou jogar tudo isso no rio, né, como muita empresa faz. Outra coisa é você investir esses R$500 e ter o máximo de retorno possível com esses R$500, né? Então é isso que a Clique Samurai pode fazer por sua empresa, tá? Isso é muito importante. E Rafa, uma pergunta muito importante. Beleza, achei legal, quero começar a investir em Google. Quanto tempo eu vou ter resultado? Eu começo a investir hoje, quanto tempo eu começo para ter resultado? Explica um pouco isso. Que isso é uma coisa muito importante também, que poucas empresas se atentam a isso. Antes de para começar você ter resultado, você precisa passar por um período de aprendizagem. Que nesse período de aprendizagem,
você vai otimizando a sua campanha. Você descobre quais palavras-chave dão certo, quais não dão certo, quais anúncios que você escreve lá dá certo, quais não dão tão certo. Isso leva um tempo. Em média, de 2 a 3 meses, até deixar tudo meio que redondinho para começar. E o próprio algoritmo do Google ele começa a entender do seu negócio também, não é? Tem esse lado também, né? Hoje em dia sempre tem um algoritmo por trás, né? Lógico, se você começar a anunciar hoje, você já vai ter uma quantidade de acessos maior no seu site. Porém, quais desses acessos estão te dando resultado, é meio complicado de dizer. Por isso que tem esse período. Mas pode ter começado a ter resultado muito de forma imediata também, né? Sim. Você não vai ter todo o controle, mas o controle em si você consegue de 2 em 3 meses, né? Mas o resultado ele pode aparecer até antes, perfeito? Sim. Então, quanto antes, aí é o seguinte, né? Aí vem aquela questão, até muitas vezes as pessoas que entram em contato com a nossa consultoria, e o nosso trabalho de presença digital não tem nada a ver com diretamente agora com especificamente do Google, e a gente fala assim, o cara fala, mas Ricardo, quanto tempo minha empresa vai demorar para estar relevante na internet? E a gente fala na cara, direto, olha, dentro de um ano e meio, 2, a sua empresa vai estar com relevância na internet. Muitas vezes você vê a cara de tristeza do outro lado. Sim. O cara fala assim, nossa, dou um ano e meio, 2 anos para minha empresa está aparecendo, está com força na internet. Aí eu faço a pergunta para você o seguinte, quanto custa não estar hoje? Não é? Quanto custa para sua empresa não estar aproveitando todas as oportunidades que a internet oferece? Essa pergunta que eu faço para você. Quanto custa não estar no Google? Aqui a gente está sendo bem pragmático. Então, o quanto antes você começar, 2, 3 meses passa assim, né, Rafa? Sim. E aí você vai estar realmente já com as coisas em funcionamento, tendo resultado, tendo clique. O pessoal vai estar, de fato, achando sua empresa e fazendo negócio com você. Então, quanto antes você você começar, o mais rápido você vai começar a ter ter domínio dessa técnica, a sua empresa já vai estar inserida nesse universo e você já vai começar a ter resultado, tá? Então a pergunta aqui não é que demora muito, é o quanto custa, o quanto demora você não entrar. Então entra hoje, começa hoje. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, mas eu sou pequeno demais, não tenho nada para investir. Tudo bem, tem o meu negócio que você pode fazer gratuitamente, perfeito? Sim. Né? Você pode fazer um site no Wix ou numa outra plataforma gratuita também. E você pode ter uma página no Facebook. Faça isso hoje, pelo menos para você falar para o Google assim, ó, eu existo. Isso você pode fazer agora, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente, que você que tem um negócio não perca essa oportunidade. E se você, fala assim, mas eu vou ter que investir, mas vai demorar 2, 3 meses para mim começar a ter um bom resultado. Pensa quanto custa você não ter resultado. Pensa quanto custa para sua empresa, para o seu negócio não ser encontrado na internet. Quanto tempo você vai ficar fora disso? Quanto tempo você não vai aparecer na internet, não vai ser relevante na internet? Então essa é a pergunta que eu faço para você, O quanto antes você começar, e hoje em dia a gente está falando aqui de Google. Para trabalhar com o Google, você tem como maximizar sua verba, não precisa ser grandes valores, né, Rafa? E você começa o mais rápido possível. E outra coisa, além disso, por que a Clique Samurai? Existem algumas outras estratégias, né, Rafa, que a gente pode colocar à sua disposição, como melhorar o seu índice de qualidade, né, Rafa? A gente pode estar monitorando isso aí para você. E também trabalhar, por exemplo, com uma ação de remarketing, tá? Ação de remarketing é muito legal. Por quê? Que muitas vezes você vai trabalhar no Google e você começa a aparecer, Aparece, só que é o seguinte, uma pessoa que já clicou no seu anúncio, ela tem muito mais relevância, não é, Rafa? Do que uma pessoa que não visitou seu site. Sim. Explica um pouco isso para quem nos assiste. No Google, por exemplo, você consegue anunciar para as pessoas que já acessaram alguma página do seu site, que já, de certa forma, já te conhecem de algum jeito. E é muito mais fácil vender para alguém que te conhece do que alguém que não conhece. Do que alguém que não te conhece. E o remarketing é isso. Alguém acessa uma página do seu site, fica ali 30 segundos, 1 minuto, vai embora. E você pode, uma semana depois,
impactar essa pessoa de novo com outro tipo de anúncio, com outro tipo de... Até com uma sequência, né? Então a pessoa, Sim. de repente, ela entrou numa página que está cadastrada lá de um tênis. Você pode até fazer uma oferta para ela específica, né? Desse tênis depois. Sim, né? por exemplo, um exemplo mais prático e provavelmente a grande maioria de vocês já deve ter visto. Sim. Você entra em alguma loja virtual, seja Mercado Livre, seja alguma... Qualquer loja dessas grandes, Um portal. Você vai lá e vê um tênis da, sei lá, qualquer marca. Aí você sai, você pesquisa de novo, por exemplo, uma outra marca, porém você é impactado com uma remarketing dessa primeira loja que você entrou, com um tênis um pouco mais em conta, ou com... Uma outra oferta, né? Com outro kit. É aquela coisa, você entra para pesquisar um negócio, depois o negócio fica te perseguindo por 7 dias, mais ou menos, 14 dias. Enfim. Depende de cada Então estratégia. isso remarketing é outra estratégia muito bacana, isso aumenta o índice de conversão, faz com que você, se você tem um e-commerce, com certeza você deve estar utilizando isso. Sim. Mas se você tem um negócio local, também é possível utilizar o remarketing em negócio local. Não isso e outra coisa, pessoal, para as pessoas mais leigas, acho isso incrível, né? As pessoas mais velhas, né? E parece um negócio muito complexo, né? Tipo assim, só os grandes fazem. Não. A gente pode fazer, qualquer empresa. Se você tem uma pizzaria, você pode fazer remarketing, tá? E aí a Clique Samurai, que é essa divisão nossa, ela tá aqui justamente para ajudar você nessa questão, tá? Se você deseja hoje anunciar no Google, eu volto a fazer eu peço para você mais uma vez fazer aquele teste. Acabou essa live? Entra na internet, entra no Google e pesquisa palavras-chave, né, de acordo com o seu negócio. Então vamos lá, você trabalha com pizzaria americana, pizza calabresa, pesquisa. Vê se o seu negócio está aparecendo no Google. Vê em que posição, né? Se ele está na primeira página, segunda, ele está aparecendo no Google. Veja se os seus concorrentes estão aparecendo no Google, tá? E aí você começa a fazer E se você, por algum motivo, vê que se você não está aparecendo no Google, está na hora de você tomar uma decisão, né, Rafinha? Sim. Está mais que na hora. Talvez tenha passado da hora, mas sempre é tempo, né? Sempre é tempo de você fazer alguma coisa, de você agir e começar a mudar esse jogo, tá? Então, se sua empresa não está sendo encontrada no Google, você precisa fazer alguma coisa. Como a gente, em nossas lives, sempre passa um caminho que não precisa... A gente está aqui realmente... Nós somos uma empresa e a gente está sempre buscando fazer negócio, né? Mas nas nossas lives a gente abre muito e a gente deixa muito aberto e mostra caminhos que não necessariamente precisa da contratação de alguém. Então o que você vai fazer acabando essa live? Primeiro, se cadastrar no meunegócio.com, né, Rafa? Importantíssimo. Segundo, se você não está presente em alguma rede social, faça parte. Principalmente o Facebook. O Facebook é ótimo para indexar no Google, né? Ele indexa mais muitas vezes do que as outras, Sim. tá? Porque ele não é mobile só, né? Terceiro ponto, faça um site. Ah, mas eu não tenho verba, não tenho dinheiro para fazer um site. Faça um site através de um construtor de site gratuito para que a sua empresa esteja na internet. Isso você pode fazer, você não precisa de ninguém, você não precisa de consultoria. É lógico, talvez você vai ter que ver um tutorial na internet, né? Que está cheio por aí também, para que você possa começar a fazer isso daí, tá? Mas faça isso. E se você quiser levar o seu negócio para um próximo nível, se você quer realmente ter resultado, se você tem, nem que seja uma pequena verba para investir, mas quer começar a ter controle dessa demanda, entre em contato aqui com a R Samurai através da nossa divisão, que é a Clique Samurai, que nós temos sim 3 planos praticamente, são planos enxutos que podem realmente fazer com que o seu negócio fique, tenha relevância no Google. A gente vai conseguir mandar muito clique para você, você vai aparecer no Google, você vai aparecer nas buscas que seu cliente fizer através do seu produto, tá? Então, com o telefone de contato eu deixei aqui, nós colocamos aqui na própria live, né, no comentário da live, tá? E a gente está aqui à disposição, caso você queira conhecer um pouco mais e ver como nós podemos ajudar a sua empresa. Acho que é isso, né, Rafa? Tem mais alguma informação? Acho que né? A princípio é isso, de uma forma bem sucinta para todo mundo entender, basicamente... E pessoal, voltando mais uma vez a falar para vocês, isso eu quero alertar bastante, esse formato dessa live que vocês estão vendo, tá? Principalmente quem nos acompanha do Facebook, que a gente tem uma estrutura aqui por trás para transmissão no Facebook. Se você quiser fazer uma live, um webinar,
um webinário através de uma outra plataforma, se você quiser fazer uma transmissão ao vivo do YouTube, se você tem um canal do YouTube ou do próprio Facebook, nós temos uma divisão chamada Web Leader, que ela é especializada em prestar esse tipo de serviço. Ela não presta, aí não é consultoria, é um serviço pontual. Muitas vezes você quer fazer demonstração de um produto, quer dar uma aula ao vivo, né? Muitas vezes alguém que tem algum produto ou serviço mais técnico, né, que precise demonstrar alguma coisa ao vivo, a gente também pode prestar esse serviço para que você faça uma transmissão show de bola, profissional. Perfeito? A gente está aqui à disposição. E eu vou colocar o Web Leader aqui também. Tá? Vou colocar aqui, o seu jabazinho. Ó, até coloquei aqui para vocês a página do Web Leader, caso alguém queira conhecer, para fazer uma transmissão ao vivo da sua empresa. A gente vai com todo o equipamento, né, Rafa? Captação, câmera, luz, enfim, para fazer um negócio bem bacana para que a sua empresa, de fato, dê um show na internet. Perfeito? Acho que é isso, né, Rafa? Sim, sim. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez por essa live. Para você que nos acompanha, muito obrigado. Para você que vai ver a nossa live depois, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco. Como eu disse, o Rafa fala pouco, mas ele é especialista, né? Então, se você tiver alguma dúvida, depois é só escrever aqui nos comentários, que a gente depois vai ter o maior prazer em tirar sua dúvida, em ajudar. E, mais uma vez, quer colocar seu negócio no Google, entre em contato conosco, que a gente tem o melhor caminho para sua empresa. É isso aí, né, Rafa? Isso. Pessoal, muito obrigado, boa quinta-feira a todos e um grande abraço. Quinta-feira tem outra.